Fala pessoal, hoje vamos falar de renda fixa. Como ganhar mais de 20% além da renda fixa tradicional, isso comparando os melhores títulos em rentabilidade, né? Aqueles que mais rendem. Eu sou David Guedes, economista e educador financeiro, e o cara que já te pede o like no início do vídeo antes que eu esqueça, porque geralmente eu esqueço de pedir, então já ajuda aí, clica no like, porque esse conteúdo pode ser interessante para você e dessa maneira você avisa o algoritmo que não colabora muito com a gente que esse vídeo te interessa, esse tipo de conteúdo é relevante. Então, fazendo isso, deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sino das notificações, dá uma ajudada. Bom, mas vamos lá, sem delongas, falar sobre a renda fixa. Para começo de conversa, nós temos a renda fixa tradicional, CDBs, LCIs, LCAs, que provavelmente você já conhece, que estão pagando aí atualmente, né? Isso oscila, obviamente, principalmente de acordo com as taxas de juros, taxa Selic um pouco mais alta agora, mas em tendência de queda. A gente encontra aí pré-fixados pagando 13%, 14% ao ano. Encontramos também títulos pagando híbridos, né? Pagando IPCA mais 8%, por exemplo. Isso vai chegar aí aproximadamente a 13%, levando em conta a estimativa de inflação do IPCA propriamente dito, né? E nós temos também aqueles pós-fixados rendendo até 120% do CDI em algumas oportunidades que nós vemos por aí, também algo próximo a 13% ao ano projetado para os próximos 2 ou 3 anos. Além disso, nós temos também os títulos públicos, são muito bons para longo prazo, para ganho com juros compostos, são muito seguros, mas também pela segurança maior eles acabam pagando menos ainda do que a renda fixa tradicional. Um tesouro pré-fixado hoje, por exemplo, está pagando menos do que 11% e o IPCA menos de 6%. Eu vou te trazer aqui hoje uma ideia para que você consiga unir o útil ao agradável, que é investimento com prazos menores de vencimento, ou seja, isso aqui ajuda para sua segurança e para o seu fluxo de caixa. Investimentos muito bons para diversificação, porque você precisa de pouco para investir, então tem como diversificar bem, você não vai concentrar capital, por exemplo, tendo lá 20, 30 mil, colocar tudo numa aplicação só. Também você tem uma rentabilidade bem superior à renda fixa tradicional e consegue se proteger para, com uma boa segurança, conseguir garantir aí uma rentabilidade futura mais de 20% acima da renda fixa tradicional, que já paga bem mais aqui do que os títulos públicos, ou seja, uma rentabilidade bem interessante olhando a longo prazo com a estratégia que eu vou te mostrar aqui, com esse tipo de investimento do qual eu vou falar aqui nesse vídeo. Se trata, na verdade, de uma renda fixa alternativa, ou seja, você empresta dinheiro na renda fixa, né? Você empresta para o governo, ou empresta para uma instituição financeira, ou para alguma empresa da bolsa. Nesse caso aqui, é um empréstimo para empresas fora da Bolsa de Valores, que não estão listadas na Bolsa de Valores e que não são instituições financeiras, obviamente. E esse mercado que está em franca expansão, mas ainda é pouca gente que conhece de fato, tem trazido boas oportunidades e com garantias. Eu estou falando aqui de crowdfunding, mais precisamente de crowdfunding imobiliário, e eu quero inclusive te mostrar alguns exemplos aqui na tela do celular. Eu estou aqui com o meu aplicativo da Inco aberto, e nós temos aqui captações, né? A Inco é uma plataforma que faz a intermediação desses investimentos, né? Ou seja, aqui dentro você encontra esses investimentos para fazer de maneira bastante segura. E inclusive, vale lembrar, se você ainda não tem conta na Inco, o link aqui que eu deixo sempre é um link bonificado, ou seja, você tem 1% de cashback de bônus para receber sobre o valor do seu primeiro investimento lá na Inco, abrindo com esse link. Então, se você for abrir conta na Inco, não esquece de abrir aqui pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Mas seguindo aqui com as captações que nós temos, eu posso clicar aqui em ver todas, sempre abrem novas captações e aquelas inclusive que têm uma oportunidade melhor, seja em rentabilidade, né, o casamento principalmente em rentabilidade com segurança, acaba esgotando muito rápido. E aqui inclusive aqueles projetos que tem uma relação de risco-retorno mais interessante, ou seja, por exemplo, um risco B pagando mais do que a média aqui dos outros risco B, eu já vou explicar isso aqui para você, mas eles costumam durar muito pouco tempo, justamente porque tem muita demanda por esse tipo de investimento, então é comum que você veja lá depois de baixar o aplicativo, enfim, depois de criar sua conta, que vai abrir um projeto às 13 horas, você recebe o aviso de push, se você chegar às 13 horas e 5 minutos já esgotou ali
porque é muito rápido, então é bom ficar atento nesses todos. Mas nós temos aqui para todos os gostos, todos os tipos, né? Eu tenho aqui alguns abertos nesse momento, então posso mostrar aqui para você. Risco B, rendendo 100% do CDI mais 6,5% ao ano. Bullet, né? O que é o Bullet? É o recebimento de todo o valor lá no vencimento, ou seja, eu invisto agora, o prazo é 33 meses. Depois desses 33 meses, ou quando completarem esses 33 meses, eu recebo todo o valor aportado mais os juros correspondentes ao período pelo qual ficou investido. Aqui nós temos mais, né, 100% do CDI mais 6,5%, 30 meses, 25 meses. Aqui tem um 100% do CDI mais 6% para 23 meses. Um pré-fixado aqui de 18,5% ao ano. Enfim, todas essas oportunidades que você encontra aqui, basta clicar nelas e colocar aqui um valor para investir. Você tem aqui uma simulação, inclusive, tem todos os detalhes aqui, basta clicar em investir, tendo dinheiro lá na conta da plataforma, ele vai retirar automaticamente. Se não tiver o dinheiro lá, você ainda faz a reserva ali, pode fazer o Pix para poder investir, certo? Pois bem, quis te mostrar rapidamente aqui, principalmente para você dar uma olhadinha aqui na rentabilidade, a média de rentabilidade que a gente encontra lá, apesar de encontrar projetos com rentabilidade superior a 20%, já teve projeto lá de 21%. Apesar desses com rentabilidade alta, nós encontramos aqui uma média, inclusive projetando aqui para os próximos meses, de cerca de 17,5% de rentabilidade bruta, ou seja, uma rentabilidade bem superior à renda fixa tradicional, que está pagando lá seus 13%, 14%. Só que nós temos aqui que trabalhar sempre com a estatística. O que a estatística nos mostra? Os próprios parâmetros da Inco trazem aqui que tem um percentual de atraso, um percentual bastante pequeno, mas que não pode ser ignorado quando você faz o cálculo de retorno total sobre esse tipo de investimento. Ou seja, todo investimento envolve risco. Se você investir no CDB, no próprio título público, em qualquer lugar, na poupança do banco, na conta corrente, em todo lugar tem risco. Só que esse risco, para esse tipo de aplicação, é bem baixo. Aqui na Inco, inclusive, existe um risco baixo, ele é um pouquinho superior ao risco do CDB, por exemplo, mas depende do CDB também, né? Dependendo do CDB, ele é mais arriscado do que investir aqui na Inco, e tem uma forma da gente diminuir esse risco. Qual é o risco, né? O risco a gente vê aqui já na própria estatística. Cerca de 5% de todos os projetos aqui atrasaram até hoje na plataforma, ou seja, você tem lá 95% pagando em dia, então exatamente no dia do vencimento lá eles pagam, exatamente conforme está programado ali, né, com os juros correspondentes, enfim, e existe esse atraso de 5% desses projetos. Em resumo, já que o valor é muito baixo, inclusive você consegue investir R$500 lá na Inco, deu para ver aqui no aplicativo, você consegue, por exemplo, investir em 100 projetos diferentes com R$50 mil, certo? Mas vamos pegar aqui, eu peguei um exemplo para ficar bem claro aqui, como se fosse R$1.000 em cada projeto, em 100 projetos, uma carteira bem diversificada aqui. Desses 100 projetos, 5% atrasam, ou seja, a gente tem 5% de inadimplência, ficamos apenas com 95 mil aplicados lá a uma taxa de 17,5% ao ano, uma taxa média. Quanto é que a gente tem em 36 meses? Pegando aqui também uma ideia de aplicação por 3 anos lá na Inco, né? Você encontra lá diversos projetos com prazos menores, eu estou pegando 36 meses aqui como uma ideia de investimento ou uma opção que você tem lá dentro da plataforma para exemplificar apenas, beleza? Você consegue lá investir, por exemplo, já teve a oportunidade até de 3, 6 meses. Você consegue investir lá para 12, 24, 33, 30, enfim, é bem diversificado também essa opção, né, essas opções de datas que nós temos. Mas vamos lá, 95 mil, estou tirando os 5 mil já, considerando até então eles fora, né, pelo atraso e tudo mais. Depois eu quero falar um pouquinho mais desses 5%, mas vamos lá. 95 mil a 17,5% ao ano, nós vamos ter lá ao final desses 36 meses R$ 154.110 aproximadamente, ou seja, 54,11% de rentabilidade, isso anualizado, né, aquele retorno composto anual. Se a gente traduzir aqui para quanto por cento ao mês é essa rentabilidade, cerca de 15,51% sobre os R$100 mil.
ou seja, mesmo considerando aquele atraso, eu ainda chego em 15,51%. Então aqui a gente já nota a importância da diversificação, de considerar esses dados para conseguir ter um retorno bem acima da média. Mas vamos lá, porque não para por aí. O atraso, ele não significa perda de capital, porque simplesmente um pagamento atrasou. Esse pagamento pode sofrer uma repactuação, você pode receber ele parcelado, iria receber todo de uma vez só, vai receber em parcelas, etc. Mas aí tem juros, tem multa, né? Continua correndo juros, enfim. E aqui a gente não vai nem considerar as multas. Vamos trabalhar com um cenário aqui bastante catastrófico, eu diria, porque todos os investimentos lá na Incor possuem garantias reais, ou seja, se a empresa não pagar, se a empresa atrasar, existem as garantias reais e por contrato a Incor pode simplesmente fazer o uso dessas garantias e repassar os valores para você. Mas vamos considerar um cenário aqui mais catastrófico dentro das estatísticas que nós temos aqui, considerando que 3 desses 5 atrasos não paguem. Vamos considerar que as empresas quebraram, beleza? E que não tinha também como executar essas garantias, o que é muito difícil acontecer, mas é possível. Então vamos considerar que mais de 50% desses atrasos deram errado, né? Ou seja, as empresas não pagaram. Ainda assim, desses 2 projetos que vão pagar aqui atrasados, nós temos mais R$ 3.244,50, considerando os 2.000 mais os juros, que nos levam aqui para um montante final sobre o patrimônio investido, sobre aqueles 100 mil que você investiu, de R$ 57.354,50, ou seja, os 100 mil viram 157.354. Isso em percentual, né, o retorno de fato anualizado vai para 16,31% ao ano. Isso é mais de 20% acima do que você ganharia investindo naqueles títulos de renda fixa tradicional que estão pagando mais no momento. Ou seja, investindo com sabedoria nessa modalidade, você pode ganhar bem mais na renda fixa. Eu, por exemplo, utilizo a Incor para uma parcela do que eu tenho em renda fixa, diversifico sempre, porque essa é a lição aqui, sempre diversificar entre vários projetos, e mesmo que você tenha um retorno significativamente superior aqui, não é bom também você concentrar numa modalidade só. Então é bom você ter títulos públicos, é bom você investir na renda fixa tradicional também, mas obviamente uma opção como essa é bem interessante para quem quer remunerar um pouco melhor o capital. E se você ficou interessado para investir na Incor, lembrando então, o link está aqui na descrição, é só clicar nesse link, colocar lá o código para receber 1% de cashback na hora da abertura da conta, e depois disso é só clicar ali onde eu mostrei para você, para fazer os investimentos que você julgar interessantes, transferir o dinheiro para lá e pronto, o dinheiro já começa a render nessa modalidade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e comenta aqui também se você chegou até o final desse vídeo, no que você investe hoje. Dito isso, eu fico por aqui, espero ter te ajudado com o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo, um forte abraço e até lá.